Boa tarde, estudantes dos sétimos anos da Escola Celso Miller do Amaral. Aqui é o professor Kevin. Espero que vocês estejam bem e bem-vindos à nossa primeira videoaula aqui da disciplina. Espero que vocês gostem dessa nova metodologia que a gente vai passar a adotar, que vocês consigam compreender e que o nosso aprendizado seja o mínimo possível afetado durante essa pandemia. Beleza? Então, pessoal, já vamos começar. No primeiro bimestre, né, a gente estudou basicamente o conteúdo de Idade Média, né? A Idade Média, que foi esse período da história europeia em que compreende da queda do Império Romano do Ocidente de 476 d.C. até 1453, que foi o período da queda de Constantinopla, a capital do Império Bizantino, que caiu perante aos turcos otomanos, né, aos árabes, em 453. Então, esses dois marcos temporais, basicamente, eles definem o início e o fim da Idade Média. A Idade Média é caracterizada pelo quê? Pelo surgimento de um sistema político e um sistema econômico também denominado feudalismo. Feudalismo, gente, para quem não lembra, é aquele sistema político, né, sistema de doação de terras, em que o suzerano, que é o que está em cima, é o senhor feudal, ele concedia terras aos seus vassalos, que eram subordinados a eles. E os seus vassalos, esses vassalos, eles também poderiam se tornar o quê? Suzeranos, eles podiam também atribuir terras a seus subordinados. Então ficava uma pirâmide quase que um subordinado ao outro. Entenderam? Então era um sistema descentralizado. Não existia a figura de um rei que centralizava todo o poder. Entenderam? Então todos aqueles que tinham terras que fossem atribuídos terras poderiam se tornar senhores feudais, menos aqueles que eram servos. Os servos eram aquelas pessoas que eram subordinadas aos senhores feudais, que poderiam ser vassalos de outro senhor feudal também, mas eles não tinham acesso à terra. A terra não era deles. Porém, eles poderiam o quê? Eles poderiam ficar nessa terra para plantar, para colher, para viver nela, contribuindo com alguns tributos, com alguns impostos que eles tinham que pagar. Então, esse foi o sistema que vigorou durante toda a Idade Média, porque as cidades, gente, nesse período, elas foram abandonadas. Mais ou menos lá no final do ano 800, 900 depois de Cristo, o que aconteceu? Uma série de invasões. Lembra que eu falei para vocês das invasões dos povos germânicos que acabaram por minar todo o Império Romano? Então foi quase a mesma coisa também, só que agora não eram os germânicos. Eram quem? Eram os povos vikings, um dos povos que invadiram a Europa nesse período. Esse pessoal tocava o terror. Eles chegavam lá e saqueavam as cidades, estupravam mulheres, escravizavam crianças, eles eram bem brutos mesmo. Então, gente, o que acontecia? As pessoas com medo desses vikings e de vários outros povos também, a gente tem os hunos, dentre outros, elas passaram a abandonar as cidades. As cidades passaram a ser abandonadas e as pessoas foram em direção ao campo, entenderam? A zona rural. Isso contribuiu nos fatores que contribuíram para o surgimento desse sistema feudal, do feudalismo, que era atrelado ao campo, que era atrelado à vida rural. As cidades, elas praticamente desapareceram nesse período. E aí, gente, um outro aspecto da Idade Média também, que é, que é importante de nós relembrarmos, é o poderio da Igreja Católica, da religião cristã. A religião católica, ela surgiu, digamos assim, como a grande herdeira do Império Romano. Ela herdou todas as suas instituições, ela tinha se tornado a religião oficial do Império antes de sua queda, antes da sua destituição. Então, gente, a Igreja Católica, ela vai surgir como a grande, digamos assim, a grande fiadora, a grande unificadora de toda essa sociedade romana durante toda a Idade Média. Ela exercia o seu poder religioso, poder político também e um poder cultural. Ela controlava todas as esferas da sociedade da sociedade europeia, entende? Então, pessoal, a Igreja Católica ela vai ter uma grande proeminência nesse período. A Idade Média ela é chamada pejorativamente de Idade das Trevas, um tanto por conta desse poderio da Igreja Católica, da religião, por conta do quê? Porque a religião ela adotava de forma autoritária seus dogmas sem questionamentos. Então isso o quê? Isso sobrepunha a razão científica. Então a gente tinha o quê? Nós tivemos inúmeros embates ao longo da Idade Média entre o que era considerado a razão e a fé, a Igreja Católica e aqueles que ela consideravam hereges, que eram o quê? Aqueles que se opunham a seus dogmas e a seus preceitos,
entenderam? Então, gente, a passagem da Idade Média para a Idade Moderna, ela foi marcada de forma sistemática por esses embates, por esses enfrentamentos em relação à Igreja Católica. E aí, pessoal, o final da Idade Média e o início da Idade Moderna foi um período de inúmeras crises, de inúmeras transformações na sociedade europeia. O século XIV na Europa, entre os anos de 1300, foi um dos mais caóticos possíveis de toda a história da humanidade. Por quê? Eles tiveram grandes secas e fomes nesse período. Lá na metade do século, mais ou menos a partir de 1347, nós tivemos uma das maiores pandemias, uma das mais mortíferas pandemias da história também, que foi a peste negra. Hoje nós enfrentamos essa pandemia de Covid aqui, né? Nós estamos enclausurados em casa, nós estamos isolados em isolamento social, nossas aulas estão aqui, ó. Por conta do quê? Por conta de que o contágio do coronavírus, ele é muito forte, né? Ele é muito amplo. Então, contagia-se muito fácil. Era quase a mesma situação do que da peste negra. A peste negra ela era uma doença um pouco mais radical e muito mais mortífera do que o coronavírus. Por quê? Porque ele infectava as populações a partir da picada de pulgas infectadas que viviam em ratos. A sociedade europeia, gente, para vocês terem uma ideia, eles viviam em uma completa imundícia. Eles não tomavam banho, eles tinham péssimas condições de higiene e de saneamento básico. Então isso ajudava o quê? A proliferar essas populações de ratos que passaram a ser infectados. Então isso ajuda a explicar por que mais de 50 milhões de pessoas morreram na Europa entre os anos de 1453 e 1347 a 1353. Entenderam? Então, gente, durante esses mais ou menos 6 anos, que foi a duração da pandemia, né, de peste negra, quase metade da população europeia sucumbiu, morreu. Então foi um desses eventos assim que acabam com uma sociedade, entenderam? E aí, depois, para completar, né, a situação, eles tiveram que enfrentar uma guerra que durou 100 anos. Sim, a Guerra dos 100 Anos, que durou mais de 100 anos, inclusive. Ela vai durar uns 113 anos. Que vai de 1353 até 1400 e vai para cima, entenderam? Então, gente, a sociedade europeia, em todo esse período, ela estava ali, ó, tentando sobreviver. E a mudança da Idade Média para a Idade Moderna vai representar o quê? Esse embate entre a ciência, entre os hereges e a Igreja Católica. Isso vai resultar, pessoal, num movimento chamado Renascimento e Humanismo. E aí eu quero que vocês abram a página do livro de vocês. Finalmente vamos usar nosso livro, ó. Vamos usar o livro didático. Lá na página 52 e 53. Aqui, ó. Nessa fotografia aqui muito bonita aqui, ó. O Grande Canal de Veneza, Itália, 2017. Que vocês podem ler aqui, ó, no canto inferior esquerdo. E aí aqui, ó, gente, neste capítulo, aqui ó, no quadro branco, neste capítulo vamos estudar o Renascimento, movimento que teve início na Europa durante a passagem da Idade Média para a Idade Moderna. Esse movimento artístico, cultural e científico, ó, lembre-se dessas 3 categorias, buscou romper com alguns conceitos e valores medievais. Então foi um quê? Um movimento de transformação. Observe as imagens dessas páginas e converse com os colegas sobre as questões a seguir. Aí a gente tem toda essa imagem aqui do canal de Veneza, essas águas limpinhas, toda essa população observando, né? As gôndolas ali, ó, com os barqueiros aqui, ó, então é uma coisa muito bonita, né? E aí aqui, ó, do lado nós temos o quê? Na pintura, o Milagre da Relíquia da Santa Cruz, feita pelo italiano Vittore Carpaccio em 1494, ó, guardem a data. Vemos a movimentação de gôndolas e o Grande Canal de Veneza. Então, se vocês observarem, trata-se do mesmo cenário em 2 temporalidades diferentes. Uma em 2017 e a outra em 1494. Entenderam? Então, gente, ó, agora vamos ver as questões aqui, ó, adjacentes que que a coisa está propondo para nós. Quanto tempo se passou entre a época de produção da imagem acima e da fotografia ao lado? É possível identificar alguns elementos que permaneceram de uma época para outra? Quais? Então, gente, ó, é bom a gente observar aqui, ó, vocês vão ter que contar, né, fazer a continha lá de quanto tempo se passou entre 2017 e 1494.
E aí vocês vão ter que analisar certos elementos que estão presentes nas duas figuras. Ou seja, certos elementos que resistiram a toda essa passagem do tempo e que ainda estão aqui ó, nesse mesmo cenário do Grande Canal de Veneza. A letra B. E agora identifique algumas transformações que ocorreram no Grande Canal de Veneza. Ou seja, esses aspectos que estão na figura de 2017 e que não estão na de 1494. Ou seja, que ocorreu uma mudança, uma modificação nesses mais de 600 anos, será? Acho que uns 600, 700 anos que se passaram. C. Você sabe qual é a importância de Veneza para o movimento cultural do Renascimento? Converse com os colegas sobre isso. Bom, essa questão aqui nós vamos respondê-la, né? A gente vai responder ao longo do trabalho, mas ao longo do estudo. Mas Veneza foi uma das grandes capitais desse Renascimento cultural, de todo esse movimento do Renascimento na Itália e na Europa também. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula, dessa nossa primeira aula aqui, ó. Que vocês consigam ter compreendido a explicação do professor. As nossas aulas vão passar a ser videoaulas assim mesmo. Eu vou usar o Google Classroom também, mas também vou enviar as atividades. Desculpe, mas também vou enviar as atividades no nosso grupo de WhatsApp, porque para todo mundo ter acesso, né? Então vocês usem, quem puder usar o Google Class, usa o Google Class, quem não puder, usa o WhatsApp. Mas certos trabalhos eu vou passar lá no Google Class e outros certos trabalhos eu vou passar no WhatsApp, beleza? Então, fiquem com Deus, um beijão, se cuidem, fiquem em casa também, usem máscara, usem álcool, lavem bem as mãos, se cuidem, gente, porque a doença tá feia. Então, ó, fiquem em casa se puderem, beijo, até a próxima aula.